Boa noite, estamos iniciando aqui a nossa transmissão nessa terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Este tempo seria referente ao nosso culto de oração e estudo bíblico, e nós estamos aqui compartilhando a mensagem online para aqueles que querem ouvir um pouco da palavra de Deus, para tanto os irmãos aqui da nossa igreja Batista Nova Esperança, em Piuí, para os amigos e familiares que querem ouvir um pouco da palavra. Sejam todos bem-vindos. É muito bom poder estar aqui para compartilhar a palavra com vocês. Os irmãos já estão chegando. Minha mãe, Dona Fátima, Débora e Janelle. Seja bem-vindo, irmão Newton, irmã Fran. Muito bom ter todos vocês. Então, nesses primeiros momentos, para aguardarmos todos chegarem, né? Lembrarem do horário, ligarem aí seus aparelhos. E em alguns minutos, então, nós vamos começar a mensagem aqui desta noite. Eu já vou dar alguns avisos aqui, e eu peço a ajuda de vocês que estão participando, se puderem escrever nos comentários, algo assim para auxiliar. Na última mensagem, eu pedi no final que quem tivesse algum pedido de oração, deixasse por escrito nos comentários. Então, se você tem algum pedido de oração, já pode colocar, tá bom? Não vou orar agora, mas é para ficar registrado, e assim que terminar a pregação, eu vou pegar todos os pedidos feitos e vou orar aqui e depois junto com a minha esposa, e vamos estar orando ao longo dos dias. Então, você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, tá bom? No final eu lembro novamente, mas então quem tiver algum pedido de oração já pode deixar escrito e registrado aí nos comentários, porque fica tudo salvo e eu posso pegar depois, lembrar e orar aqui junto da minha família, tá bom? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, Deus abençoe a cada um. Muito bem, hoje nós vamos meditar em 1 Pedro. Eu tenho mais alguns avisos. Lembrar que domingo de manhã nós vamos voltar aos nossos estudos da Escola Dominical neste livro, Reflexões Bíblicas, volume 4, tá bom? Devido à situação do isolamento, do vírus, nas duas últimas escolas dominicais eu trouxe uma mensagem direcionada aos assuntos que estamos vivendo. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos voltar então ao estudo aqui deste livro, e nós estávamos falando sobre oração. Aqueles da igreja que tem o livro, é bom tê-los em mãos, mas se você não tem o livro, não tem problema, você pode participar, vai dar para aprender, aproveitar tranquilamente. E um outro aviso, e eu até peço para minha esposa escrever aí, na sexta-feira à noite, 7h30 também, mais uma live aqui com vocês, com os interessados, um pouco diferente, para compartilharmos aqui os pedidos de oração, e aí ao vivo mesmo, tá? Mais uma conversa, um tempo mais informal, porque nessas lives que eu estou fazendo, eu estou apenas pregando a palavra, e como eu disse no último vídeo, é bem difícil me concentrar na mensagem, em tudo aqui, e interagir e responder os comentários. Então, na sexta-feira, 7h30, para aqueles que quiserem, nós vamos ter uma live diferente. Então, vai ser um bate-papo, uma conversa. Vamos falar sobre o momento que estamos vivendo, sobre a situação com o vírus, compartilhar a realidade, né? Nós tivemos, infelizmente, a primeira morte devido ao Covid aqui em Piuí, o segundo caso confirmado, a ampliação da quarentena, do isolamento. Tem muitas coisas difíceis acontecendo e eu sei que todos estão passando por isso também. Então nós vamos, na sexta-feira, ter esse bate-papo para conversar e falarmos um pouco sobre isso, compartilharmos e orarmos uns pelos outros, tá bom? Eu convido você que quiser para participar. Então naquele dia eu vou estar respondendo os comentários, orando aqui por vocês, tá bom? E no domingo, 9h30 da manhã, a nossa escola dominical, nós vamos recomeçar o estudo da nossa revista. Muito bem, então sejam todos bem-vindos para a nossa pregação desta noite. Nas terças eu tenho pregado em 1 Pedro. E hoje nós vamos para o capítulo 1, versículos 13 ao 16. Então,
você está com a sua Bíblia, abra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16, e hoje nós vamos falar sobre os filhos da obediência. Filhos da obediência. Tá bom? Nós vamos meditar nestes versículos e vamos tirar lições da palavra do Senhor para nós. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 16. Lembrando que você pode ficar à vontade para compartilhar, convidar pessoas para participarem, e assim que termina a pregação aqui, eu salvo e coloco no meu canal do YouTube, o canal Diamantes Eternos. Todas as mensagens que eu tenho pregado durante este tempo de isolamento estão salvas e registradas lá no canal Diamantes Eternos. Se você quiser ouvir as mensagens depois, quiser compartilhar com alguém, você pode encontrar lá, tá bom? Muito bem, então vamos aqui para 1 Pedro capítulo 1, do versículos 13 ao 16, eu estarei lendo, você pode acompanhar em sua Bíblia. O apóstolo Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, nós conhecemos uma empresa pelos seus produtos. E nós sabemos se aquele produto é de confiança pela qualidade dos mesmos. Independente do que seja, que a gente pensa ou fala assim, eu posso comprar tranquilo, porque isso é bom, isso é de qualidade. Eu conheço essa marca, eu conheço esses produtos. Muitas empresas têm o seu padrão de qualidade, aquilo que eles exigem, tem um patamar ali que eles têm que alcançar, e eles não vendem nada, não colocam nada no mercado se não estiver naquele padrão, com aquela qualidade. Aplicando isso a nós, como cristãos, como crentes, como servos de Deus, se os ímpios, os incrédulos e aqueles que não conhecem a Jesus fossem fazer uma avaliação da nossa vida, fossem medir a qualidade do nosso cristianismo, de acordo com qual seria a conclusão deles? O testemunho mostra uma boa qualidade do nosso cristianismo para as pessoas que nos cercam e que ainda não conhecem a Jesus? Amados, como cristãos, seguidores de Jesus e filhos de Deus, nós devemos viver uma vida de obediência. Por isso o título da mensagem hoje é Filhos da Obediência, porque isso está escrito no versículo 14. Pedro, se dirigindo aos seus leitores e a nós, ele nos chama de filhos da obediência. Então, como seguidores de Jesus, filhos de Deus, filhos da obediência, nós temos que viver uma vida marcada pela obediência, para que na prática nós provemos com o nosso proceder, com o nosso testemunho, que somos de fato filhos de Deus. Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus, apesar de ser uma ideia popular em nosso país, um costume todo mundo dizer isso, todo mundo é filho de Deus, também sou filho de Deus. Pela Bíblia nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas só é filho de Deus aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus, que são salvos por sua graça, tornam-se filhos de obediência, que vai mostrar que de fato somos seus filhos. Neste texto que nós lemos aqui em 1 Pedro, após falar das bênçãos da salvação, como nós comentamos na última terça, Pedro ele dirige a atenção dos seus ouvintes para o resultado prático da salvação na vida dele. Ou seja, depois de mostrar como a salvação é maravilhosa, é especial e devemos valorizá-la, Pedro ele volta os nossos olhos para a prática desta salvação. O fato de que nós devemos viver em obediência ao Deus que nos salvou e à sua santa palavra. Isso é muito importante porque aqueles irmãos para quem Pedro escreveu, eles estavam passando por tempos difíceis na vida deles.
tempos de muitas provações, de muitas lutas e muitas dificuldades. Então isso se aplica perfeitamente ao momento que nós estamos vivendo. Nós nunca vivemos um tempo assim, eu creio que ninguém aqui que me ouve passou por um período como o que nós estamos vivendo. Nós não tivemos algo parecido assim, e é muito diferente a nossa situação, e é muito difícil. Para algumas pessoas, ainda mais. Nós estamos vivendo um tempo de aflição, de isolamento, de medo, de dúvidas, de afastamento, as igrejas fechadas, incertezas quanto ao futuro, desemprego, o comércio fechado, pessoas passando necessidade, muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, um clima estranho em todo o mundo. Então é um período difícil que nós vivemos, irmãos, um período complicado. É diferente da dificuldade que os irmãos do tempo de Pedro passavam, porque no caso deles era muito ligado à perseguição religiosa. Eles estavam sendo perseguidos por sua fé, tinham os outros problemas, vinham por causa disso, a pobreza, as dificuldades familiares, mas o principal ali era a perseguição religiosa. Nós temos ainda a liberdade, mas nós estamos passando um tempo difícil, né? E quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós temos a tentação de pecar. Porque a luta é tão grande, a dor é tão grande, as dificuldades vêm sobre nós e nós nos sentimos tentados a se afastar de Deus, a desobedecer a palavra de Deus, a pecar ou nos entregarmos às coisas deste mundo, nos amoldar aos padrões do mundo que nos cercam. Isso é muito forte em tempos de aflição. Por isso Pedro está voltando os olhos daqueles irmãos para a salvação deles e depois dando o alerta para que eles vivam na obediência. Eles são filhos da obediência, são salvos por Deus, filhos de Deus, e deveriam praticar a obediência. Nós devemos viver assim, irmãos. Então a lição principal para nós nesta noite é que nós devemos viver como filhos obedientes. Devemos viver como filhos obedientes. Olhem comigo o versículo 14, em que o apóstolo Pedro diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ele nos chama aqui de filhos obedientes, ou, em outra versão, filhos da obediência. Então a obediência é o foco da passagem, é o foco do apóstolo Pedro, é aquilo que ele quer inculcar em nossas mentes, e está dizendo para nós que nós devemos ser obedientes a Deus, o nosso Pai, e a sua palavra. O salvo, aquela pessoa que crê em Jesus, tem que ser obediente. Uma coisa está ligada à outra e não tem como separar. Um crente desobediente é uma incoerência, não faz sentido. Um filho de Deus desobediente a Deus está errado. Não tem nexo diante de tão grande salvação que Jesus nos concedeu por sua graça. Nós temos que viver como filhos obedientes. Obedientes ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Obedientes à sua santa palavra. Lembre-se, irmãos, do que Jesus, nosso Salvador, disse em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar é a mesma coisa que obedecer, praticar. E o próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo, né? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, lá fala que ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente durante toda a sua vida, e ele nos chama a obediência. E agora Pedro nos lembra que mesmo em aflição, mesmo em tempos difíceis, mesmo passando por provas, nós devemos viver como filhos obedientes. Nós devemos viver como filhos obedientes, irmãos, primeiramente controlando a nossa mente. Controlando a nossa mente. Observem comigo o verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, aqui é a mente, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Para sermos filhos obedientes a Deus, a primeira coisa a fazer é controlar nossa mente, controlar o nosso entendimento. Amados, tudo em nossa vida começa aqui. Tudo começa na nossa mente, começa na nossa cabeça. E por isso Pedro está falando para os irmãos e para nós, para cingirmos o nosso entendimento. Ou, na outra versão, de cingir o lombo do vosso entendimento.
A ideia de Pedro aqui é segurar bem a nossa mente, é controlar ela, é mantê-la firme. E a ideia aqui vem dos cintos que as pessoas antigas, no tempo de Jesus, no Oriente, amarravam suas roupas. Eles cingiam suas vestes usando aqueles cintos apertados, cingiam seus lombos. Eles prendiam, passavam aquele cinto, amarravam, porque as roupas eram largas, eram grandes. Então, quando eles precisavam trabalhar, correr, fazer alguma atividade que exigia uma agilidade, flexibilidade, rapidez, então eles tinham que cingir seus lombos, amarrar aquelas vestes, usar aqueles cintos para manter preso, para dar o conforto e a condição deles trabalharem e fazer suas atividades. Quando Pedro nos diz para cingirmos os lombos do nosso entendimento, o que ele quer dizer para nós, irmão, é que nós temos que cuidar bem da nossa mente. Cuidar bem da nossa mente. Daquilo que entra nela, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós meditamos e remoemos. Para que a nossa mente, os nossos pensamentos não atrapalhem nossa vida, não determinem nossa vida num rumo errado e não nos levem à desobediência. Cingir o entendimento é colocar a cabeça no lugar, é agir com razão e não pela emoção, pela paixão, ou agir sem refletir, sem pensar, ou na verdade, pensando pouco. Nós temos que controlar nossa mente. E para controlar nossa mente, ele usa algumas palavras ali que nos ajudam. Ele diz para fazermos isso com sobriedade. Ou seja, ser sóbrio significa ser equilibrado. Justamente o contrário de estar embriagado. É esse o jogo de palavras. Ser sóbrio é o contrário de estar embriagado. Aqui na nossa região, as pessoas costumam dizer, fulano está tonto. Quando diz que alguém está tonto é porque está embriagado, está bêbado. Eu lembro quando nós chegamos e nas primeiras vezes que ouvimos isso, eu não entendia, né? Eu pensava que estava machucado, estava desnorteado. Mas o tonto é aquele que está bêbado, que está embriagado. E tem tudo a ver porque a pessoa não é sóbria. Ela não tem controle sobre si. Ela não tem direção. Ela tropeça, ela se machuca. Ela fala besteira. Ela não tem domínio próprio. Então, controlar nossa mente com sobriedade é ter esse domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. É ter autocontrole, estabilidade, sensatez, clareza. Nós não podemos nos embriagar com as coisas deste mundo. Seja o pecado que nos cerca, ou até coisas boas ou normais, mas que não têm valor eterno, que podem nos afastar de Deus e da obediência. Algumas coisas podem nos levar à desobediência, podem nos prender, nos amarrar, se nós não cuidarmos bem da nossa mente. As coisas deste mundo têm o poder de tirar a nossa sensatez, de nos afastar de Deus e da Bíblia, nos deixar descontrolados e nos levar ao pecado e à desobediência. No livro do profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, Oséias capítulo 4, versículo 11, diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Então nós vemos aqui o profeta dizendo 3 coisas que tiram o entendimento, que embriagam, que deixam as pessoas desnorteadas, tontas, tiram a sobriedade e levam-nas a pecar. Então nós temos que cuidar nessas áreas da nossa vida. O próprio apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, sua segunda carta, capítulo 5, versículo 8, aqui em 1 Pedro mesmo, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, ele está dizendo que nós temos que ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo quer nos destruir. E se a gente der lugar, der brecha e não cuidarmos da nossa mente, não cingirmos nosso entendimento, nós seremos alvos fáceis do inimigo, nós vamos cair em pecado, nós desobedeceremos a Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu creio que essa verdade lança luz sobre um assunto que eu vinha pensando bastante antes de entrarmos nessa quarentena, um assunto que tem tomado sociais, das conversas e discussões entre os crentes modernos, que é o relacionamento do cristão com a bebida alcoólica. Tem sido cada vez mais comum nós crentes e pessoas até estudadas defendendo o uso moderado do álcool
pelo cristão, pelo seguidor de Jesus. Alguns têm defendido isso com unhas e dentes, fazem apologia, escrevem teses, escrevem livros, se dedicam a isso, mostram uma certa espiritualidade, muita intelectualidade para defender o uso moderado do álcool. Contudo, irmãos, e durante esses dias de quarentena, eu vejo que a tentação a isso é maior. As pessoas do mundo têm bebido muito. Tá na moda as lives aí de cantor, bebedeira. E a tentação para muitas pessoas é de estar ali com a mente vazia, sem ter o que fazer, acabar indo nessa onda e querer distrair. Então a tentação é grande. Uma leitura simples da palavra de Deus, destes versos que nós lemos, nos ensina que nós devemos nos abster desse tipo de bebida, porque elas tiram a sobriedade. Não é o meu objetivo aqui discorrer sobre esse tema, isso seria para uma outra ocasião, mas os versículos citados deixam claro que a bebida alcoólica, e ali citando o vinho, a mais leve delas, tem a capacidade e o poder de tirar a nossa sobriedade, de embriagar e de levar ao pecado, à desobediência e a outras coisas piores. Em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. A glória de Deus está em jogo em nosso testemunho, em nosso comportamento. A obediência, a prova da nossa fé está em jogo. A nossa família, o nosso testemunho, a nossa igreja e a nossa sociedade. Então nós temos que cuidar. Vale muito a pena nos abstermos daquilo que é duvidoso, nos abster do álcool, principalmente aqueles que já tiveram uma vida neste meio, que já beberam, que talvez tinham problemas com vício e sabem o poder e a destruição que o álcool traz para uma vida, para uma família, para uma igreja. Então nós temos que manter a nossa mente sóbria. Qualquer coisa que tira a nossa sobriedade vai descontrolar nossa mente e vai nos levar à desobediência para longe de uma vida santa. E Pedro ainda diz com sobriedade, esperando na graça de Jesus. A graça de Jesus é a sua bondade, o seu favor que nós não merecemos. Então, nas lutas que vivemos, nós temos que esperar em Deus, esperar inteiramente em sua graça, na graça de Jesus, porque é por meio dela que nós vamos lutar. Foi pela graça que ele nos salvou, é pela graça que ele nos sustenta, então nós temos que esperar em sua graça. É Jesus os problemas do mundo. Não adianta esperar nos políticos, nos religiosos ou em nós mesmos, amados. Nós temos que orar a Deus, mas a solução está nele, na pessoa dele, na sua infinita graça. Pela graça ele nos salvou, pela graça ele nos sustenta e pela graça ele vai voltar para nos buscar. Quando Jesus voltar, ele resolverá todos os problemas. Então nós temos que nos lembrar da nossa salvação e da sua iminente e certa volta, termos paciência e fé e esperar na graça de Jesus. Tudo isso controla a nossa mente. O isolamento vai nos levando à impaciência. Nós começamos a ficar nervosos, impacientes, ansiosos, mas temos que nos acalmar, controlar nossa mente e esperar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo com sobriedade. Assim seremos filhos obedientes, assim não cairemos na desobediência, assim não nos afastaremos do Senhor. Nós somos obedientes, vivendo uma vida diferente do mundo. Olhem comigo novamente o versículo 14, o verso 14 de 1 Pedro, capítulo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro diz aqui, irmãos, para não nos amoldarmos às concupiscências, às paixões descontroladas que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância. A palavra amoldar significa tomar forma, ser moldado, é igual massa de modelar, né? Tomar a forma de alguma coisa, você põe no molde e ela sai daquele jeito ali. Nós não podemos ter a forma do mundo, nós não podemos voltar a ter a mesma forma que tínhamos antes de conhecer Jesus. Nós não podemos ser iguais ao mundo, ou seja, ao sistema pecaminoso que governa esse mundo. Esse pensamento anti-Deus, contra Deus, perverso e mau, que cerca a nossa sociedade. É mentira, é corrupção, é idolatria, é imoralidade, é violência, é maldade, é tudo que não presta.
nós não podemos nos amoldar a esse tipo de sistema. Nós não podemos voltar àquilo que éramos antes da nossa salvação. Temos que ser diferentes. Isso nos lembra a palavra de Paulo em Romanos 12:2, onde ele diz: "E não vos conformeis com este século, este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Irmãos, não amoldar ao mundo é ser diferente. E não é só isso, é não se conformar com o mundo. Não aceitar, não achar que é normal. Às vezes tem crentes que estão agindo assim: eu não vou fazer, mas aquilo não tem problema. Um caso muito simples e direto é sobre o aborto, por exemplo. Pela palavra de Deus, pela lógica, pela ética, nós sabemos que isso é algo abominável, perverso e terrível. E nós não devemos praticar, é óbvio, mas também não devemos aceitar, nos conformar. Alguns crentes dizem assim: não, eu não faço, mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz para não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, devemos reprová-las. Isso está errado, é pecado. Então a gente não pode se amoldar ou fazer e nem se conformar. E em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós temos que ser diferentes do mundo, não tomar o molde do mundo. Na maneira de viver, de agir, de falar, de reagir, de se vestir, de tratar os problemas, de enfrentar as lutas e os problemas, no modo de estudar, de trabalhar, de cuidar da família, de pensar, de cantar, naquilo que assistimos, acessamos na internet, jogamos, no nosso lazer e diversão, etc. Em tudo que fazemos, nós não podemos nos amoldar ao sistema do mundo, nem nos conformarmos. Este mundo jaz no maligno, o apóstolo João diz em 1 João 5. Então, uma simples ilustração disso, um testemunho bom, quando fomos comemorar o 2º aniversário da nossa igreja aqui em Piuí. Na época nós ainda nos reuníamos nos lares, nós não tínhamos um local de culto, nós não tínhamos uma propriedade, os cultos eram nos lares, a maior parte deles na casa do irmão Mauro e da irmã Janaína, e às vezes em outras casas. E nós precisávamos de um espaço maior para fazer aquela festa, aquela comemoração. Nós convidamos, é a tradição nossa aqui, convidar as igrejas irmãs, as igrejas vizinhas, e nós queríamos fazer uma janta, uma festa para agradecer a Deus pelo 2º ano da nossa igreja. Então nós conseguimos um rancho bem espaçoso, bem bonito, um lugar assim apropriado para fazer aquele culto e aquela festa, aquela comemoração. E o dono costuma cobrar, e não é um valor muito baixo. Quando ele soube que éramos crentes, ele decidiu não cobrar, ele decidiu ajudar e falou: podem usar, vou cobrar. E ele destacou algo que foi uma bênção. Ele disse assim: quando alugam aqui, as pessoas deixam tudo sujo, lá sempre limpam, eles deixam tudo arrumadinho, eles saem e não deixam bagunça nenhuma, então vocês podem usar. Percebem algo tão simples, mas que já faz toda a diferença. Nas áreas da nossa vida temos que ser diferentes e obedientes do mundo, do sistema perverso e pecaminoso deste mundo. As paixões e concupiscências às quais nós não devemos voltar referem-se aos desejos malignos e descontrolados da nossa carne. A forma como vivíamos antes da salvação, antes de termos o Espírito Santo de Deus. A pessoa que não é salva, que não é regenerada, que não nasceu de novo, que é escrava. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos o domínio próprio, nós temos a palavra de Deus. Então, essa paixão descontrolada, esse desejo, essa concupiscência, é próprio a alguém que é incrédulo, a um ímpio, alguém que não tem Jesus. O salvo tem o Espírito Santo e tem uma nova natureza. Ele não é mais afastar desses desejos malignos, ter o autocontrole, e não voltar para esse tipo de vida próprio do ímpio, do incrédulo. E ele diz, é o tipo de vida que tínhamos na nossa ignorância. Aqui se trata do nosso tempo de incredulidade. É ignorância em relação às coisas de Deus. Uma pessoa perdida no pecado, ela não conhece a Jesus, ela não conhece a salvação, ela não conhece a Deus, ela não conhece a Bíblia, está perdida, segue espiritualmente. Então nós éramos assim antes de Jesus nos salvar do lamaçal do pecado.
ignorantes quanto à eternidade, às coisas de Deus e aquilo que é certo e errado. Nós estamos vivendo nos nossos próprios caminhos, acreditando em mentiras, seguindo detestáveis idolatrias, vivendo uma religiosidade falsa, praticando superstições, acreditando em coisas que não tem nada a ver com Deus, que são mentiras, vivendo uma vida completamente separada de Deus e da verdade. Mas agora em Cristo, nós conhecemos a verdade, a Jesus, conhecemos a sua palavra, a sua vontade, nós temos uma nova vida, somos transformados por sua graça, não somos mais ignorantes espiritualmente. Mesmo um novo convertido, ele já conhece agora a salvação, já conhece Jesus e já conhece o básico da Bíblia para não precisar viver mais na ignorância. Jesus, nosso Senhor, ele era diferente das pessoas do mundo. As pessoas costumam falar, Jesus andava com os pecadores. Andava, ele amava aquelas pessoas, mas ele não praticava nada do que elas faziam. Ele não vivia igual a elas, ele ia até elas, ele demonstrava o amor e ele libertava aquelas pessoas daquele estilo de vida. Ele não se amoldava, ele não se parecia, e por isso ele chamava tanta atenção, fazia diferença e dava aquele testemunho impactante, que é o que Deus quer de nós quando vivemos uma vida de obediência. Somos filhos da obediência e devemos viver uma vida de obediência. E devemos viver essa vida de obediência em santidade. Os versículos 15 e 16 de 1 Pedro, capítulo 1, eu estarei lendo mais uma vez, 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, ao contrário de sermos como o mundo, nós precisamos ser como Deus, como nosso Pai. Nós somos filhos de Deus e devemos viver como nosso Pai Celestial. Como Ele nos chamou, como Ele nos salvou. Aquele que nos resgatou e nos tornou seus filhos. Ele quer que o imitemos, que vivamos como Ele. Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a obediência, para a nova vida. E nós que somos salvos pela graça já atendemos o primeiro chamado, o chamado da salvação. E dia a dia temos que atender o chamado para a obediência, para a santidade. Nós somos chamados para a santificação. É o que a Bíblia fala, é o que o Novo Testamento fala. Para fortalecer o argumento, o apóstolo Pedro, ele usa uma afirmação que está escrita na Bíblia, no Antigo Testamento, é uma afirmação do próprio Deus e é repetida várias vezes no Antigo Testamento. Ele diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus falou isso. Vocês têm que viver uma vida de santidade, porque eu, Deus de vocês, eu sou santo. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45, Levítico 19, 2, Levítico 27. A ênfase bíblica, amados, é para algo que Deus, o nosso Senhor, faz questão de ressaltar. O atributo de Deus mais enfatizado nas Escrituras é a sua santidade. Nós lemos várias vezes quando se refere ao Senhor chamando de santo, santo, santo. A santidade de Deus é seu atributo mais destacado nas Escrituras. E Deus quer que seus filhos sejam santos. Deus quer que seus filhos sejam iguais a Ele. Deus quer que seus filhos sejam filhos obedientes. E o obediente ele vai viver em santidade. Ser santo significa ser separado. Não significa ser perfeito e livre de erros. Não é isso. Significa ser separado. Deus ele é perfeito, puro. Mas quando ele está falando para nós é nós buscarmos essa santidade, nos separando do pecado. E nos separando para Deus. Ele nos separou, ele nos santificou. E nós devemos buscar essa vida de santidade. Na prática, amados, a cada dia nós temos que nos separar do que não agrada ao Senhor, do que é pecado, daquilo que é errado, daquilo que é contra o caráter de Deus e contra a palavra de Deus, em toda a nossa vida, em todo o nosso proceder, em cada área, em todo o nosso comportamento, em todo o tempo e em todo lugar. Isso é santidade. Isso é ser um filho da obediência. Quando estamos na igreja, em casa, na rua, no trabalho, no nosso lazer, e diante de qualquer pessoa, em qualquer situação, quando os dias são bons, quando os dias são maus,
quando vivemos a rotina e quando estamos num tempo diferente como o nosso agora. Nada do que está acontecendo no mundo agora, por mais difícil que seja, amados, muda a realidade de que eu e você, como filhos de Deus, devemos ser obedientes e devemos ser santos. Nós devemos continuar vivendo em santidade a cada dia. Tudo que Deus nos ordena na Bíblia é para o nosso bem. Suas proibições ou mandamentos, que para alguns parecem algo tão ruim, tão difícil. Deus não quer que eu seja feliz, pelo contrário. Todos os mandamentos, ordens, ordenanças, princípios da palavra de Deus é para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade. Apesar de muitas vezes duvidarmos, questionarmos e não entendermos algumas coisas, nós temos que praticar o que a Bíblia diz, porque isso nos trará felicidade, nos fará bem-aventurados. Nós viveremos da maneira como Deus quer, é para o nosso bem, para a nossa proteção, para a nossa santificação, para a nossa alegria e para a glória daquele que nos chamou e nos salvou. Lembrando que a nossa salvação custou o precioso sangue do Filho de Deus, o precioso sangue de Jesus Cristo, que nos salvou da escravidão do pecado, nos salvou da morte e nos salvou do lago de fogo, o inferno eterno. A obediência, amados, é marca do cristão. Deve ser. Um crente verdadeiro, filho de Deus, deve ser conhecido pela sua obediência. Mesmo nas provas, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo quando nós somos tentados a esquecer disso, ou a nos afastarmos desta realidade porque os dias são difíceis. Nós não temos desculpa para pecar. Precisamos viver em obediência como Jesus viveu. Obediente até a morte e morte de cruz. Pedro lembrou aqueles irmãos que estavam passando por dias tão difíceis que eles eram filhos da obediência e deveriam obedecer a Deus diariamente. Nós também, amados, devemos viver na obediência. Obedientes a Deus, obedientes à palavra. Somos filhos da obediência. E eu termino desafiando todos vocês, todos nós, e muito provavelmente ela se prolongará por vários meses. Nós devemos obedecer a Deus mesmo nos dias que estamos vivendo. Mesmo com o vírus ao nosso redor, mesmo com isolamento, mesmo com as dificuldades financeiras, mesmo sem poder nos reunir como igreja, nós não podemos ser desobedientes, mas devemos ser filhos obedientes. E se você me ouve e ainda não obedeceu o Evangelho, obedeça, entregue sua vida a Jesus. Ele chama você para a salvação, para o arrependimento, para a vida eterna. Basta crer em Jesus como seu Salvador. Obedeça o Evangelho e creia em Jesus para ser salvo. E todos que já creem em Jesus, sejamos obedientes, sejamos santos, fazendo aquilo que Deus, o nosso Pai, quer que façamos. Sejamos filhos obedientes. Amém? Então, como eu disse no começo, e a Débora reforçou nos comentários, se você tem algum pedido de oração, por favor, deixe escrito. Nós estaremos orando por vocês, tá bom? Eu agradeço pela atenção. Pode contar com as nossas orações, tá bom? Essa mensagem, assim como as outras, estará disponível no canal Diamantes Eternos no YouTube. E eu convido todos que quiserem, na sexta-feira então, nós teremos uma live diferente, 7h30, mesmo horário, um tempo para conversar os nossos dias, a realidade que estamos vivendo, compartilharmos aqui nossos pedidos de oração. E naquela live então eu vou estar interagindo com vocês, respondendo os comentários. Vai ser mais uma conversa, eu tenho pensado nisso e a vontade de fazer, tá bom? E no domingo, 9h30 da manhã, o nosso estudo da Palavra de Deus, o que seria a nossa escola bíblica dominical. Continuemos orando uns pelos outros, pacientes, esperando na graça de Deus, sóbrios em santidade, obedecendo a palavra do nosso Pai. Somos filhos da obediência por sua graça. Sejamos então de fato obedientes. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Até o nosso próximo encontro aqui, se Deus permitir. Fiquem com Deus.